Oi, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, tá mudando tudo na tecnologia, os grandes modelos de linguagem, LSMs, né? Aquela sensação de conversar com uma inteligência artificial que parece que te entende mesmo. É bem por aí que a gente vai. Isso mesmo. Pensando de um jeito simples, LMMs são sistemas de IA, né? Treinados com um volume assim absurdo de texto. O objetivo é que eles aprendam a processar, a entender e até a gerar texto, como se fosse uma conversa mesmo, sabe? E é bom lembrar que eles são só uma parte, né, da tal IA generativa, que também faz imagem, som, outras coisas. Entendi. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desvendar o que são esses LLMs, entender essa evolução super rápida deles, ver onde já estão sendo usados na prática e analisar um ponto-chave. Vale mais a pena usar os modelos proprietários, pagos, ou os de código aberto? Bora lá então? Com certeza. E para a gente entender onde a gente está, vale olhar um pouquinho para trás, né? Rapidinho. Lá nos anos 50 até os 90, as tentativas eram muito baseadas em regras bem limitadas. Aí, nos anos 90, 2000, vieram os modelos estatísticos. O machine learning começou a ganhar força, dependendo mais de dados. Já foi um avanço. Mas o ponto de virada mesmo, quando a coisa realmente engrenou, foi bem mais recente, certo? Tipo, nos últimos anos. Sim, sim. Conceitos como o GPT surgiram ali por 2012, mas acho que o BERT do Google em 2018 foi um salto arquitetônico importante. Aí em 2020, o GPT-3 chegou impressionando todo mundo. Eram 175 bilhões de parâmetros. Nossa, 175 bilhões. É parâmetro pra caramba. Isso indica o quê? A complexidade. Exato. A complexidade, a capacidade do modelo. Aí veio o ChatGPT, em 2022, que botou isso na mão de todo mundo, né? Pela web, fácil de usar. E 2023 foi o ano do GPT-4, ainda mais potente, e também dessa explosão de modelos open source. Dolly 2.0, Llama, vários surgindo. Essa aceleração toda que me intriga. Se a tecnologia base, as ideias já existiam, por que esse boom todo só agora? Não deve ter sido uma coisa só, imagino. Primeiro, avanços técnicos mesmo. Um deles, crucial, foi o tal do RLHF, aprendizado por reforço com feedback humano. Ah, aquele em que pessoas ajudam a treinar avaliando as respostas. Isso. Isso melhorou demais a utilidade, a segurança, deixou os modelos mais alinhados com o que a gente espera. Segundo, a acessibilidade que o ChatGPT trouxe. Foi um divisor de águas. Terceiro, o poder computacional. As GPUs ficaram mais potentes e, de certa forma, mais acessíveis. E quarto, um foco maior na qualidade dos dados de treino. Ah, interessante. Não só jogar um monte de texto, mas ter dados bons. Exatamente. O pessoal percebeu que a qualidade importa muito. O Dolly 2.0, por exemplo, foi treinado com um dataset específico, criado com cuidado, o Databricks Dolly 15K. Menor, mas de alta qualidade. Entendi a combinação, mas, assim, como eles funcionam por dentro? De um jeito simples. Eles pensam como geram o texto? É só prever a próxima palavra? É um pouco mais do que só prever a próxima palavra, embora essa seja a base. Quando ele recebe um texto, uma pergunta, ele quebra isso em tokens, pedacinhos de palavras. Aí, usando aquela rede neural gigante treinada com terabytes de texto, ele calcula qual a sequência de tokens mais provável para continuar a conversa ou responder. É probabilidade em altíssima escala. Mas aqui tem um ponto fundamental, que você tocou. Eles são mestres em linguagem, em padrões linguísticos, não necessariamente em fatos. Como assim? Eles podem gerar um texto super convincente, bem escrito, mas que está errado. Inventar fatos, datas, informações, porque o objetivo primário é soar natural, não ser factualmente correto. Ah, isso é perigoso. Então, checar o que o LLM diz é essencial. Não dá para confiar cegamente. De jeito nenhum, a verificação humana continua sendo indispensável, principalmente para informações críticas. Ok, ponto importantíssimo. E pensando no lado bom, nas aplicações práticas, onde as empresas, as organizações já estão usando LLMs hoje? Tudo rápido. O mais óbvio são os chatbots, né? Para suporte ao cliente, muito mais inteligentes agora. Mas vai além.
geração e até depuração de código para desenvolvedores, análise de sentimento em grande escala, tipo ver o que estão falando da sua marca online, classificação de texto, sabe? Organizar documentos automaticamente, tradução, claro, resumo de textos longos, reuniões gravadas e até para ajudar a criar conteúdo, dar ideias, fazer um primeiro rascunho de um e-mail, de um post, muita coisa mesmo. O que nos leva àquela bifurcação. Usar um serviço proprietário fechado, tipo ChatGPT com o GPT-4, ou ir para o caminho do código aberto. Qual a sua visão sobre isso? Essa é a grande discussão do momento, né? Os modelos proprietários, como os da OpenAI, Google, Anthropic, eles geralmente oferecem o estado da arte em performance geral. São muito bons em tarefas complexas, mas tem o lado do custo. Desenvolver um GPT-4 custou, dizem, mais de 100 milhões de dólares. E usar a API também tem seu preço, que pode escalar. Além do custo, tem a questão dos dados, né? Para onde vão minhas informações quando uso esses serviços? Exato. Privacidade e segurança são preocupações reais. Seus dados são enviados para os servidores deles. E são modelos caixa preta, você não sabe exatamente como funcionam por dentro. E do outro lado, o open source. Quais as vantagens? Bom, o mundo open source está fervilhando. Plataformas como Hugging Face centralizam muitos modelos. Tem o Dolly 2.0, que a gente mencionou, Llama do Meta, com algumas restrições, entre outros. A grande vantagem é o controle. Você pode baixar o modelo, rodar na sua própria infraestrutura. Isso significa controle total sobre os dados, privacidade e governança. Ah, isso é um diferencial enorme para muitas empresas. Com certeza. E tem a questão do custo? Você gerencia a sua infra? E talvez o ponto mais interessante, a possibilidade de ajuste fino, o fine-tuning. Ajuste fino, o que seria isso exatamente? É você pegar um modelo desses, já pré-treinado com dados gerais, e continuar o treinamento dele, mas usando os seus dados específicos, documentos internos da sua empresa, e-mails de suporte, base de conhecimento. Entendi. Você especializa o modelo para o seu negócio, para o seu vocabulário. Exatamente. E aí mesmo um modelo open source menor, depois desse ajuste fino, pode superar um modelo gigante genérico naquela tarefa específica da sua empresa. Fica muito mais eficiente para o seu domínio. Isso parece muito poderoso. E qual a desvantagem do open source? Requer mais conhecimento técnico. Geralmente sim, exige um pouco mais de esforço para configurar, para treinar, para manter, mas as ferramentas estão evoluindo rápido. Coisas como o MLflow da Databricks ajudam muito a gerenciar esse ciclo todo. E a performance geral para tarefas muito abertas talvez ainda não chegue nos maiores modelos proprietários. Ok, então para recapitular. LLMs são ferramentas incríveis, super versáteis. A evolução foi, assim, vertiginosa. E na hora de escolher entre um modelo proprietário e um de código aberto, a decisão passa por pesar performance geral versus controle, custo, privacidade e a possibilidade de especialização com o ajuste fino. Certo. Perfeito, é exatamente esse o balanço. Para quem trabalha com dados, com tecnologia, com inovação, entender essas nuances é fundamental hoje. A escolha vai depender muito do caso de uso. É uma tarefa super complexa ou mais específica? Os dados são sensíveis? Qual o orçamento? Quanto controle eu preciso ter? E, claro, tudo isso precisa de uma base sólida de dados de qualidade para funcionar bem. Excelente! E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar. Com essa evolução acelerada dos modelos open source e essa capacidade de ajuste fino, Será que a gente vai ver uma pendência maior das empresas criando ou adaptando seus próprios LLMs menores, mais focados internamente, diminuindo talvez a dependência daqueles modelos gigantes e proprietários para tarefas mais do dia a dia? Fica aí a reflexão.